Foi um começo improvável para um profeta de Deus. Ainda adolescente, Daniel foi levado de sua casa em Jerusalém quando o rei babilônico Nabucodonosor atacou e conquistou Jerusalém. Aquela nação outrora grandiosa, Israel, já não era mais grande. O primeiro rei de Israel foi o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão e, em seguida, Roboão. Foi durante o reinado de Roboão que Israel se dividiu em Israel, as 10 tribos do norte, e Judá, as 2 tribos do sul. O Império Assírio conquistou as 10 tribos do norte de Israel por volta de 720 a.C., e o povo foi absorvido pelas nações vizinhas. Restou apenas Judá, ou seja, as 2 tribos de Judá e Benjamim. Em 605 a.C., Judá foi conquistada, e foi então que Daniel foi levado para o cativeiro babilônico. O território da Babilônia incluía o que hoje chamaríamos de sul da Turquia, Síria, Iraque, parte do Iraque e descia pela costa do Mediterrâneo. Atravessava o Líbano, Israel, Jordânia e chegava a parte do que hoje chamamos de Arábia Saudita. A intenção da Babilônia era que Daniel e outros jovens de Judá fossem treinados para trabalhar na máquina do governo babilônico. Eles até receberam nomes babilônicos para ajudar nesse processo de reprogramação, como parte de dar a eles novas identidades. Mas mesmo em meio a uma sociedade completamente pagã, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ou Belta, Sadraque, Mesaque e Abednego, como foram renomeados, permaneceram fiéis a Deus. E eles demonstraram essa fidelidade de uma forma profunda e talvez até improvável. Ao olharmos para o capítulo 2 de Daniel, o que se desenrolará diante de nós formará a base de um fio de profecias bíblicas que se estende até o fim dos tempos. O que descobrimos em Daniel 2 fornecerá o alicerce sobre o qual repousam Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9 e Daniel 11. Até mesmo as profecias do livro do Apocalipse são construídas sobre essa profecia de Daniel 2. Não há nada parecido na Bíblia. Esta é realmente a chave mestra para a profecia bíblica. A primeira metade do livro de Daniel é história, em termos gerais. E a segunda metade do livro profecia, embora Daniel capítulo 2 seja tanto história quanto profecia. Mas antes de prosseguirmos, vamos revisar. Ao chegar à Babilônia, Daniel e seus amigos tiveram o privilégio de receber um favor especial do rei. Eles comeriam alimentos que ele proviu especialmente para eles. Daniel 1, versículo 5 diz que o rei designou para eles uma provisão diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia. Só que esses meninos hebreus não queriam comer sua comida, pois parte dela era impura e provavelmente tinha sido oferecida a ídolos. E como servos de Deus, eles não bebiam álcool. Esses jovens sem influência, sem direitos e sem poder de barganha na Babilônia não desonrariam a Deus. Como resultado, eles poderiam facilmente ter sido mortos. Até o responsável por eles temia que, se não comessem a comida do rei, eles teriam um desempenho ruim e, como consequência disso, ele seria executado. Então Daniel e seus amigos propuseram um teste. Por 10 dias, eles poderiam seguir a dieta a qual estavam acostumados. Por favor, teste seus servos por 10 dias e nos dê legumes para comer e água para beber. E ao final dos 10 dias, eles estavam com aparência melhor e mais robustos do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Como Deus disse em 1 Samuel 2:30, aos que me oram, honrarei. Foi uma demonstração da bênção de Deus e de como você próspera quando escolhe colocar Deus em primeiro lugar. Consigo imaginar alguém dizendo, por que esses rapazes fizeram tanta questão por causa da comida? Exceto que as pessoas não têm o direito de decidir o que é ou não é importante. Aos olhos de Deus,
Se Deus falou e revelou a sua vontade, então os seguidores de Deus escolhem se firmar nisso. Esse é um dos problemas que afligem o mundo hoje. Pessoas se afastando da palavra de Deus porque acham que isso não é tão importante ou porque sentem que a Bíblia está ultrapassada. Pessoas escolhendo mudar quando os padrões da sociedade mudam, em vez de permanecerem fiéis à palavra de Deus. Davi disse que a Bíblia deve ser lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Se a cultura e a Bíblia estiverem em conflito, seguimos a Bíblia. Se a sociedade e a Bíblia não concordam, permanecemos firmes na Bíblia. Para Daniel, a palavra de Deus era tudo, e esse compromisso com a palavra de Deus tornou possível que Deus abençoasse Daniel ricamente. Agora, Daniel não estava sendo corajoso. Ele estava sendo um verdadeiro seguidor de Deus. O rei Nabucodonosor ficou tão impressionado com Daniel que o tornou um de seus conselheiros, um dos membros do grupo que a Bíblia chama de seus sábios. Uma grande honra. Mas não demorou muito para que isso tornasse a vida do jovem hebreu realmente difícil. Veja o que aconteceu. Certa noite, o rei Nabucodonosor teve um sonho extraordinário. Foi algo tão impressionante, fez com que ele acordasse do sono. Quando acordou, ele sabia que tinha tido um sonho importante, mas não conseguia se lembrar do que era. E como se acreditava que os deuses se comunicavam com os governantes por meio de sonhos, o rei estava ansioso para saber não apenas o que sonhou, mas também o que o sonho significava. Ele sabia o que fazer. Chamaria seus sábios e pediria que eles preenchessem as lacunas para ele. Exceto que os sábios não eram tão sábios assim, como as pessoas no conto folclórico de Hans Christian Andersen. Ao descobrir que o imperador não estava usando roupas, o rei Nabucodonosor percebeu que estava desperdiçando seu dinheiro empregando esses farsantes. Eles disseram: "Nó, rei, viva para sempre. Conte o sonho aos teus servos, e nós daremos a interpretação." Mas o rei estava falando sério. "Se vocês não me revelarem o sonho com a sua interpretação, serão despedaçados e suas casas serão transformadas em monturo." Mas ele disse: "Se vocês mostrarem o sonho e a sua interpretação, receberão de mim presentes, recompensas e grande honra. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação." E é aqui que começamos a ver o longo alcance do livro de Daniel e a profunda importância de Daniel. O capítulo 2, um capítulo que já fez crentes de ateus, porque é inegavelmente verdadeiro. Daniel 2 vai fazer algumas previsões impressionantes, que a história agora pode revelar que todas se cumpriram. Agora, o que muita gente não sabe é que o livro do Apocalipse se baseia nas profecias do Antigo Testamento. Na verdade, cerca de 3/4 dos versículos do livro do Apocalipse citam ou contêm alusões ao Antigo Testamento. O Apocalipse faz referência a Zacarias, Ezequiel, Êxodo, Jeremias, Isaías, Oséias, Salmos e muitos outros, incluindo, e de forma significativa, Daniel, a árvore da vida. Bem, isso é encontrado em Ezequiel. Pelo menos a imagem dela. Como é expresso no Apocalipse, a mulher do Apocalipse 17 vem de Jeremias. As 7 últimas pragas remetem ao Êxodo. Quando João escreveu: "Vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres", João tirou essa imagem do capítulo 7 de Daniel. Vamos analisar isso em um programa futuro. O livro de Daniel se baseia nas informações encontradas aqui no capítulo 2 de Daniel. O sonho de Nabucodonosor é extremamente significativo. No segundo capítulo de Daniel, o rei da Babilônia tem um sonho que não consegue se lembrar, um sonho que serviria de base para a profecia bíblica do tempo do fim. Ele encarrega seus sábios de lembrar e explicar o sonho, mas eles não conseguem fazê-lo. Na verdade, eles pediram ao rei que lhes dissesse qual era o sonho para que então pudessem interpretar o que ele lhes contasse.
Mas eles estavam enrolando e o rei sabia disso. Eu sei com certeza que vocês querem ganhar tempo porque veem que o sonho se foi de mim. Eles apelam para ele. Não há homem sobre a terra que possa revelar o assunto do rei. Não há ninguém além dos deuses que possa revelar isso ao rei. E a morada deles não é com os mortais. Embora eles estivessem certos quanto a isso, o rei não os pagava para não saberem coisas desse tipo. Por essa razão, o rei ficou irado e muito furioso, e ordenou que todos os sábios da Babilônia fossem destruídos imediatamente. Isso era um problema para Daniel e seus amigos. Embora, por algum motivo, eles não estivessem naquela assembleia, já haviam demonstrado ser de tão alto nível que o rei os incluiu entre seus conselheiros. Então, quando ele disse, e matem os sábios, isso incluía Daniel, Sadraque, Misael e Abednego. Quando Daniel descobriu o que estava acontecendo, foi até o rei e pediu que lhe desse um tempo, prometendo que mostraria ao rei a interpretação. Então, o que você faz numa situação dessas? A vida de Daniel estava realmente em risco, assim como a vida de seus amigos. O que você faz quando está numa situação impossível? Quando não há saída possível neste mundo? Daniel sabia exatamente o que fazer. Lembre-se, ele já tinha passado por essa situação antes, no capítulo anterior, quando defendeu sua fé e Deus derramou sua bênção. Daniel acreditava que a mesma coisa aconteceria aqui. Ele foi para casa e contou tudo a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles pedissem misericórdia ao Deus do céu a respeito desse mistério. Para que Daniel e seus companheiros não perecessem junto com o restante dos sábios da Babilônia. Eles oraram. E você pode imaginar que deve ter sido um momento de oração sincera e intensa. Mas eles estavam confiantes. Deus, nós sabemos que o Senhor pode fazer isso. Agora, lembre-se do que eles estavam pedindo a Deus. Eles estavam pedindo para Deus mostrar a eles o que outro homem havia sonhado e contar para eles o que aquele sonho significava. Isso não é pouca coisa, mas eles sabiam do que Deus era capaz. Eles conheciam a história de quando o rei da Síria estava em guerra com Israel, e não importava o que a Síria planejasse, Israel sempre estava um passo à frente. O rei da Síria ficou tão intrigado com isso que perguntou: quem é o traidor que está contando meus planos ao rei de Israel? E um dos seus servos disse: não, meu senhor, ó rei, mas Eliseu, o profeta que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto. Deus estava contando a Eliseu o que estava acontecendo. Será que Daniel e seus amigos sabiam que Deus podia colocar no coração de alguém o conhecimento de certas coisas? Eles sabiam. Eles sabiam que Deus podia tirar água de uma rocha, cobrir o chão com comida e ressuscitar os mortos. Eles sabiam. Eles oraram, e então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Então Daniel louvou o Deus do céu. E Daniel entrou na presença deste grande governante, Nabucodonosor, e ele tinha uma mensagem: e tu, ó rei, estavas observando e eis que uma ótima imagem. Interessante. Deus quer alcançar o coração de um idólatra e lhe mostra um ídolo, uma estátua em seu sonho. Esta grande imagem, cujo brilho era excelente, estava diante de ti, e sua forma era terrível. Você pode imaginar o que se passa na mente de Nabucodonosor. Horas antes, ele estava prestes a executar toda a sua equipe de conselheiros. Mas agora as luzes estão se acendendo. O reconhecimento do seu sonho extraordinário começa a surgir. Daniel está explicando para ele exatamente o que ele sonhou. E pense no que está acontecendo na mente de Daniel. Horas antes, um carrasco estava batendo à sua porta, mas Daniel descobriu que o Deus, que foi fiel quando ele recusou comer a comida do rei, foi fiel a ele novamente. Agora Daniel descreve a imagem. A cabeça dessa imagem era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro,
e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Perceba que Daniel foi específico quanto a isso. Ele não falou em termos gerais, mas foi direto aos detalhes, e por um bom motivo. O que Deus havia comunicado ao rei Nabucodonosor formaria a base da profecia do tempo do fim. Seria a plataforma sobre a qual os eventos finais da história humana seriam baseados, levando-nos até o fim dos tempos, como conhecemos. Daniel disse ao rei que, como ele viu em seu sonho, uma pedra cortada sem auxílio de mãos atingiu a imagem nos pés e destruiu toda a imagem, que se tornou como a palha das eiras no verão e foi levada pelo vento. A pedra que atingiu a imagem tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. E repare na humildade de Daniel. Este é o sonho, ele disse, e nós daremos a interpretação dele diante do rei. Agora, isso é humildade. Quando um pastor levanta uma grande igreja ou ganha destaque, ou parece ter algum dom ou talento significativo, quando um músico ouve aplausos e recebe a adulação de uma multidão, a humildade pode ser difícil de encontrar. Isso é algo perigoso. Seja qual for o seu chamado na vida, não faça isso pela plateia, para massagear o ego, pela glória. Deixe a glória para Deus. Quando tudo passa a girar em torno de casas, aviões e um estilo de vida glamouroso, você está pisando em terreno perigoso. Jesus disse que a atitude do servo de Deus não é se deleitar na glória, mas sim dizer: somos servos inúteis. Fizemos apenas o que era nosso dever fazer. Não há dúvida nenhuma de que, se Daniel não fosse humilde, você não lera o nome dele na Bíblia. Então temos o sonho extraordinário. Agora vem a interpretação incrível. O jovem Daniel está na presença de um grande monarca que havia subjugado reinos e conquistado nações. O homem que havia conquistado a nação de Daniel, cujas forças, muito provavelmente, mataram a família e os amigos de Daniel. E agora Daniel interpreta o sonho desse rei. Ele diz: tu, ó rei, és rei de reis. Pois o Deus do céu te deu um reino, poder, força e glória. E então ele diz: tu és essa cabeça de ouro. Repare como Daniel é ousado. Primeiro, você não é tão grandioso quanto pensa, rei. Foi Deus quem te colocou onde está, não você. E além disso, seu reino não vai durar para sempre. Você não é a estátua inteira, você é apenas a cabeça de ouro. Ele continua dizendo: depois de ti surgirá outro reino, inferior ao teu, o que é algo chocante de se dizer a um monarca. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Essa história é contada em Daniel 5, quando os exércitos medo-persas marcharam até a Babilônia e tomaram a cidade. E Daniel continua: e haverá um terceiro reino, de bronze, que dominará sobre toda a terra. A Medo-Pérsia foi conquistada pela Grécia. E então o quarto reino será forte como ferro, declarou Daniel, explicando que ele despedaçaria e esmagaria. Esse é o Império Romano. E o que aconteceria com Roma? E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, o reino será dividido, mas haverá nele algo da resistência do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Roma não seria conquistada como outras nações. Roma seria dividida. Observe a especificidade de tudo isso. Primeiro, Babilônia, depois um reino inferior. Esse seria conquistado, assim como o terceiro reino. Daniel disse que haveria 4 grandes potências que governariam, nenhum quinto reino. Daniel disse que Roma seria dividida, e foi o que aconteceu. Roma não foi conquistada por outro império poderoso. Ela entrou em colapso por vários motivos, um deles sendo a corrupção, incluindo uma séria corrupção moral, uma lição para as potências globais. Agora, vamos entrar em mais detalhes.
De 605 a.C., a Babilônia governou essa vasta região por quase 90 anos. Mas em 539 a.C., os Medo-Persas invadiram a Babilônia. Eles atacaram à noite, quando o governante estava bêbado e seu povo complacente. Esse novo reino governou por mais de 200 anos, mas então tudo mudou com os antigos gregos. Mesmo estando em grande desvantagem numérica, Alexandre, o Grande, conseguiu derrotar os Medo-Persas na Batalha de Arbela em 331 a.C. Assim, agora a Grécia governava a região. Com o tempo, o Império de Alexandre se fragmentou em pequenos reinos gregos. Os romanos conquistaram esses reinos e governaram por mais de 600 anos. Grandes mudanças estavam por vir. O Império Romano foi dividido em 10 nações, que vamos explorar mais adiante nesta série. Agora, lembre-se de que essa profecia serve de base e molda nossa compreensão das profecias posteriores. Essas informações são o alicerce do que virá depois, tanto em Daniel quanto em Apocalipse. O capítulo 2 apresenta uma oportunidade incrível para céticos e cínicos. Esse desdobramento da história futura teria que ser ou a maior de todas as coincidências, ou uma evidência de que a Bíblia é confiável. Alguns ateus já se depararam cara a cara com Daniel. O capítulo 2 escolheram seguir Jesus porque as evidências a favor da Bíblia são simplesmente grandes demais para serem ignoradas. Vemos que a Bíblia é digna de confiança, que Deus é digno de confiança, que a profecia vale a pena ser investigada, que a profecia nos fornece um mapa, uma luz para o futuro. E essa profecia nos mostra que a própria Bíblia é seu melhor intérprete. Que você pode deixar a Bíblia falar, e Deus está no controle da história. Ele diz: 4 reinos, e há 4 reinos. Ele sabe de antemão o que vai acontecer, ou seja, nada no mundo pega de surpresa. E tem mais uma coisa. A pessoa menos provável do mundo a se converter e se tornar seguidora do único Deus verdadeiro era o rei Nabucodonosor. Mas aqui em Daniel 2, Deus dá a Nabucodonosor evidências claras de que Deus existe no tempo. Nabucodonosor viria a perceber isso. As sementes foram plantadas em Daniel 1, quando Daniel tomou uma posição ousada por Deus, e depois em Daniel 2, quando Daniel orou, e Deus respondeu à sua oração e falou ao coração de um rei pagão. Daniel é um livro de salvação. Não se trata apenas de reinos, bestas, histórias e profecias de tempo. Daniel é um livro em que Deus luta pelos corações das pessoas para que venham a Ele em fé. Nabucodonosor, o homem que conquistou Judá, Deus estava trabalhando para alcançar o coração dele. E se Deus pode alcançar um monarca endurecido, adorador de ídolos, não há ninguém que ele não possa alcançar, seus familiares, seus amigos ou você. Deus está estendendo a mão para você hoje, pedindo que aceite a palavra de Deus como autoridade, que confie não apenas na Bíblia, mas no Deus da Bíblia. Leia Daniel 2 e você verá que não estamos lidando com contos de fadas e fantasias, mas sim com um documento notável que fala de um Deus bom, um Deus que tudo sabe, que deu a um rei pagão um sonho impressionante e depois colocou a interpretação desse sonho no coração de um jovem cativo, para que um rei duro de coração e indigno pudesse ser salvo. Falando a Nabucodonosor, Daniel disse: "O sonho é certo e a sua interpretação é fiel." E isso é verdade em relação à palavra de Deus. É certo e é seguro, demonstrando não apenas que Deus conhece o futuro, mas que o plano de Deus para o seu futuro é bom. Agora, veja como Daniel 2 conclui. Vocês observaram enquanto uma pedra era cortada, sem auxílio de mãos, e feriu a estátua nos pés de ferro e barro, quebrando-os em pedaços. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram todos esmagados juntos e se tornaram como a palha das eiras no verão. O vento os levou, de modo que não se encontrou nenhum vestígio deles.
E a pedra que feriu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu toda a terra. Veja como Daniel explica isso. E nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não será deixado a outro povo, ele despedaçará e consumirá todos esses reinos, e permanecerá para sempre. Esse é o retorno de Jesus a esta terra, quando os reinos do mundo já tiverem passado. O que restará? A resposta: o reino eterno de Deus. Jesus vai voltar para esta terra um dia, e esse dia está próximo. Em breve. Daniel 2 diz que Deus quer que você esteja preparado, e você pode estar preparado, por meio da fé em Jesus Cristo. Como está o seu coração hoje? Você já tomou a decisão de confiar em Deus, que demonstra em Daniel capítulo 2 que Ele é digno de confiança? Você já decidiu, em seu coração, fazer da Bíblia a sua regra de fé e prática? Este documento, que Daniel capítulo 2 demonstra, sem sombra de dúvida, que pode ser confiado. Se você estiver disposto a confiar em Deus hoje, pode crer em Deus para receber o dom da vida eterna. Agora, tem algo que eu adoraria que você tivesse. É um pequeno livro que escrevi para acompanhar exatamente esta série de programas sobre os primeiros capítulos do livro de Daniel. Vai abençoar a sua vida. É totalmente gratuito, e eu adoraria que você recebesse agora mesmo. Para receber a oferta gratuita de hoje, as histórias de Daniel, ligue para 800-253-3000. Isso é 800-253-3000. Você pode solicitar as histórias de Daniel online em ivofer.com. Você pode escrever para o endereço na tela ou enviar uma mensagem de texto com a palavra Free Daniel para 71.392. As histórias de Daniel. Histórias edificantes dadas por Deus para prepará-lo para os principais eventos dos últimos dias da Terra. As histórias de Daniel. Ligue para 800-253-3000. Acesse ivofer.com ou envie uma mensagem de texto gratuitamente. Daniel, para 71.392. Aumente sua fé enquanto você se prepara para o retorno de Jesus. Vamos rezar juntos agora. Pai do céu, somos gratos por podermos confiar em você. Agradecemos por este precioso documento, a Bíblia, e por ela conter relatos como este em Daniel capítulo 2. Você demonstrou que está no comando da história humana. Você demonstrou que conhece o futuro antes que ele comece. E você demonstrou que está interessado em desenhar tudo para você. Até mesmo reis de coração duro e pagãos, como o rei Nabucodonosor. Amigo, como está o seu coração? Você tem confiado na palavra de Deus? Você escolheu Jesus como seu Senhor e Salvador? Você consegue negar o amor de Deus por você? Testemunhando isso agora, você se renderia a esse amor e diria: Deus, deixa Jesus ser meu Salvador? E eu o reivindico como meu. Obrigado por perdoar meus pecados, assim como essa oração foi feita. Te agradecemos, Pai, por nos ouvir. Te agradecemos hoje porque o sonho é certo e a interpretação é segura. Mantenha-nos perto do teu coração em preparação para o teu reino eterno. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por estar comigo. Estou ansioso para te ver novamente na próxima vez. Até lá, lembre-se, está escrito: o homem não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.